estudado, temos meditado sobre a vida, a jornada e o legado de Davi, desde o início. Já estamos hoje, se eu não me engano, na 24ª, 25ª preleção sobre esse tema. Então, se você não assistiu as outras, então tem bastante vídeo lá para você assistir. A última vez que nós falamos desse assunto, Davi tinha acabado de ser pego, por Natan, o profeta Natan tinha acabado de deixar público tudo o que ele tinha realizado de ruim, na situação de Batseba, Urias, e agora nós vamos falar sobre as lições, porque, infelizmente, irmãos e irmãs, criou-se uma cultura religiosa na igreja cristã evangélica de que tudo que é ruim é maligno e que tudo que é bom é divino, que tudo que é positivo, espetacular é divino, e que tudo que é ruim, problemático e doloroso é maligno. Mas agora nós vamos olhar para o texto e vamos ver que tudo que vai acontecer com Davi de ruim nesse momento vem de Deus. E isso é uma lição para nós importante. Então vamos ler o segundo livro de Samuel, capítulo 12, do 11 até o 23. Assim diz o Senhor: de sua própria família trarei desgraça sobre você, tomarei as suas mulheres diante dos seus próprios olhos, darei a outro, e ele se deitará com elas em plena luz do dia. Você fez o que fez às escondidas, mas eu o farei diante de todo Israel em plena luz do dia. Então Davi disse a Natan: pequei contra o Senhor. E Natan respondeu: o Senhor te perdoou, você não morrerá. Entretanto, uma vez que você insultou o Senhor, o menino morrerá. E depois que Natan foi para casa, o Senhor fez adoecer o filho que a mulher de Urias deu a Davi. E Davi implorou ao Senhor em favor da criança. Ele jejuou, entrou em sua casa, passou a noite toda deitado no chão, e os oficiais do palácio tentavam fazê-lo levantar-se, mas ele não quis, recusou-se comer. Em 7 dias, nesse tempo, após o término desse período, a criança morreu. Os conselheiros estavam com medo de dizer que a criança estava morta e comentavam: enquanto a criança ainda estava viva, falamos com ele, e ele não quis nos escutar. Como vamos dizer que a criança morreu? Ele poderá cometer alguma loucura, eles pensaram. E Davi percebeu elas não são isoladas, elas estão conectadas. As histórias bíblicas, todas elas estão conectadas, elas têm uma relação em si, elas se complementam, elas se completam e elas têm uma sequência. Muito bem, o que está acontecendo? Nós já sabemos, Davi se perdeu como rei, num momento muito triste da sua vida, planejou o assassinato de um homem para poder encobrir um erro que ele tinha cometido, enquanto o seu soldado estava na batalha, Urias, Davi se apropriou da esposa dele e ela engravidou, e para encobrir esse problema ele montou uma farsa, montou um teatro, e aquele teatro não deu certo, e vendo Davi que não tinha solução, o que ele fez? Ele foi lá e planejou a morte de Urias, e Urias morreu. E tudo ficou bem. Aparentemente tudo ficou bem. Só que aí Deus enviou o profeta Natan, e Natan então expôs aquela situação sórdida publicamente, e todas as loucuras que ele cometeu, e a palavra de Deus, nesse sentido, ele é luz. Deus mostrou com clareza o que havia no coração, o que estava escondido e o que parecia resolvido. E tudo isso era só o começo de uma grande reviravolta na vida de Davi. Nesse momento em que Deus revelou tudo o que tinha acontecido, Davi ficou quebrantado. O coração dele se quebrantou, ele se arrependeu, pediu perdão, se reconciliou com Deus, e Deus se reconciliou com ele. E Davi em nenhum momento pediu perdão por ter tido um impulso sexual violento, ou por ter sido agressivo, nada disso. Ele reconhece que é a natureza dele, que ele é pecador, e não é
Não são os pecados que tornam ele pecador, mas é o fato dele ser pecador que faz com que ele cometa essas atrocidades, e os seus erros então nascem de um problema mais profundo, e ele reconhece isso, ele compõe lá o Salmo 51. Tem uma aula que nós fizemos aqui, uma preleção, que o título dela é Coração Quebrantado, que é sobre o Salmo 51, que ele escreve, e ele então demonstra, entende que ele precisa de uma mudança interna. Ele ora: Senhor, cria em mim, ó Deus, um coração puro, restaura em mim, Senhor, um espírito quebrantado. Ele entende tudo isso e ele precisa de remédio, e a graça de Deus é esse remédio. Tudo isso nós já sabemos. Só que toda vez que a criatura se reconcilia com o Criador, essa reconciliação traz luz. Esse é um ponto bíblico muito constante, onde Deus não está, existe escuridão. Quando Deus aparece, existe luz. E onde a luz chega, não adianta, não há o que fazer, não há como se esconder. Não há para onde ir. Não há para onde ir. Tem várias passagens bíblicas que mostram isso. Para mim, a mais emblemática é a de Gênesis, depois da queda, quando Deus aparece no jardim e começa a fazer perguntas. O que você está fazendo? Onde você estava? Por que você fez isso? A presença de Deus traz luz, traz clareza. Então não adianta ficar tapando o sol com a peneira, né? Como se tudo que eu tivesse feito ontem desaparecesse como um passe de mágicas. Na verdade, o que a Bíblia vai dizer é que Davi estava num transe. Um transe, né, provocado pela sua maldade, pelo seu interior. E Davi, nesse ponto, nos representa. Muitas vezes nós entramos em momentos da nossa vida que parece que a gente fica num transe, perde a razão, não pensa mais de forma ordenada e começa a fazer atrocidades. E foi o que ele fez. A Bíblia vai dizer que Deus era o rei, mas Davi queria mandar em Deus. Nós já falamos sobre isso. A Bíblia vai dizer que Deus tem a sua própria vontade, mas Davi queria que a sua vontade prevalecesse. A Bíblia vai dizer que Deus é o único soberano, mas Davi queria ser o centro. Foi assim no caso da arca, foi assim no caso de Abigail, e agora foi de novo no caso de Batseba. E isso mostra que o homem em trevas, o homem que está em trevas, ele age sem pensar e sem medir. Então, irmãos, a primeira coisa que nós precisamos entender quando lemos esses textos é que essa é a natureza humana. O homem em trevas, ele age sem medir. Todo homem em trevas age sem medir a vida, nem as consequências, nem os limites. Se a gente acha que as pessoas que não se encontraram com o Criador vão agir com luz, com honra, com equilíbrio, olha, nós somos muito ingênuos, né? O ser humano é incapaz de fazer isso. Então eu queria ler com vocês um texto que está em Provérbios capítulo 14, Provérbios capítulo 14, versículos 12 e 13, que diz assim: há caminho que parece certo ao homem, mas no final esse caminho conduz à morte. Mesmo no riso o coração pode sofrer e a alegria pode terminar em tristeza. O homem que está em escuridão, ele acha que está fazendo certo, mas o caminho vai levar ele para um lugar de dor, de tristeza e de amargura. Achar que o ser humano consegue andar pelas próprias pernas, com equilíbrio, com moral, com ética, é ingenuidade nossa. Porque para nós cristãos, a Bíblia revela com muita tranquilidade que o homem sem Deus está perdido em profunda escuridão. E Davi tem esse momento de profunda escuridão. A religião fica tentando enfiar na nossa cabeça que é possível viver na pureza, na perfeição, na santidade, na retidão completa, mas a Bíblia vai mostrar que isso é impossível, isso não vai acontecer. Por isso que a solução do cristianismo é a graça de Deus, e nunca uma santidade sublime que nos redime. Ninguém vai conseguir agradar a Deus pela sua própria conduta. Isso é impossível. De tempo em tempo, de época em época, para não dizer todo dia, a gente mergulha em trevas. Aí Deus vem com a sua graça e acende a luz. Esse é o primeiro ponto a ser reconhecido. Vamos ver um outro texto. Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7, versículos
24 a 27. Quem ouve as minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que constrói a sua casa sobre a rocha. Cai a chuva, transborda o rio, sopra o vento, dá contra a casa e ela não cai porque tem seus alicerces na rocha. Mas quem ouve as minhas palavras e não as pratica é como um insensato que constrói a sua casa sobre a areia. Cai a chuva, transborda o rio, sopra os ventos, dão contra a casa e ela cai, e é grande a sua queda. Jesus mostrando que o homem sem Deus constrói a sua vida, as suas ideias, os seus pensamentos sobre a areia. É tudo frágil, é tudo escuridão. E é assim que é o homem sem Deus. Só Deus é que pode dar ao homem consciência. Por isso que Davi está desse jeito, perdido. O homem em trevas, ele perde a noção completa do que está fazendo. E as igrejas, muitas vezes, contribuem para isso. Porque as mensagens são tão ufanistas, tão triunfalistas, tão sem noção também, tão surreais, que o camarada esquece quem ele é. Quando ele entra na comunidade, entra no culto, entra na hora do louvor, na hora da pregação, ele recebe uma mensagem tão fora da realidade que a impressão que às vezes a gente tem é que o camarada é um herói, quase uma pessoa imbatível, que vai superar toda e qualquer realidade, que não há nada de errado na vida dele. Esse é um problema das comunidades. Tem as comunidades que falam o contrário, né? Que aconteça o que aconteceu, o cara nunca vai conseguir nada, o que também é falso, porque nós temos a graça, mas o que nós mais temos hoje são mensagens sem noção pra gente sem noção. Mensagens sem noção pra gente sem noção. Tem uma igreja famosa no Rio de Janeiro, que a cada mês batiza 50, 100, 200, 300, faz cerimônias, reuniões com aquela multidão se batizando. Ora, irmãos, isso não é real, isso não é verdadeiro. Não há novo nascimento, é um frenesi coletivo. E por causa disso o ser humano continua sem noção. O que o homem sem noção faz? Ele despreza o Senhor, como Davi fez. Davi desprezou o Senhor, entregou o seu amigo Urias aos seus próprios inimigos, porque Davi foi morto, Urias, perdão, foi morto pela espada dos amonitas, usurpou a sua mulher e agora acha que as palavras e as orações vão resolver. Entende? É isso que o homem sem noção não entende. O homem em trevas, ele não tem noção do que está fazendo. Aí ele acha que tudo vai se resolver da noite para o dia. Então quando Adão, né, o homem e sua mulher comeram do fruto, desobedeceram, ele achou o quê? Que ele ia continuar no jardim e tudo ia voltar ao normal como era antes? Isso não é possível. Obrigado. Um problema foi causado e tem um resultado. Davi achou o que agora? Que ele ia chegar, ia no templo, ia se curvar e tudo ia ficar bem. E nada mais ia acontecer. Ah, Senhor, tem misericórdia, purifica-me, limpa-me. Não, pode deixar que você não vai morrer. Ah, muito obrigado. E toca a vida. Não é assim que funciona. Não é desse jeito que as coisas acontecem. Ele continua sem noção. As pessoas agem sem pensar, pronunciam palavras sem medir consequências, ferem outras pessoas sem a menor piedade, caluniam, ofendem, humilham e pensam que está tudo muito bem. Só se for ingenuidade, né? Ou uma loucura, que é o que as trevas fazem, confundem a cabeça do homem. O homem fica confuso, perde a noção, completamente sem noção. Nesse sentido, é importante sempre lembrar o que a Bíblia vai nos mostrar, que as dificuldades, as tribulações, as aflições, o sofrimento, elas nos ajudam a voltar para o prumo, como diz o texto de Provérbios: na casa onde há luto, existe sabedoria. Na casa onde há euforia, se reúnem os tolos. Ou como diz Tiago: irmãos, tenham como motivo de alegria o fato de vocês passarem por tribulações, por dificuldades, porque a tribulação ela gera paciência, ela gera perseverança e, sobretudo, ela gera lucidez. O sofrimento, a dor, a perda, ela é um instrumento divino
bíblico de ponta a ponta, desde Gênesis até Apocalipse, que faz o homem voltar para o seu devido lugar. E qual é o lugar do homem? É pó. E o lugar de Deus? É na altura, no governo, no lugar de soberania. E infelizmente, a falta de pregação, a falta de ensino, a falta de leitura bíblica, a falta de mensagem, a falta da reflexão, a falta da oração e, por consequência, a falta do quebrantamento, nos fazem muitas vezes perder essa noção. Então, a gente acha que vai rolar uma mágica, né? Então você vai lá, grita, vamos pegar um exemplo aqui padrão, né, das famílias, né? Que grita, todo mundo grita com todo mundo e irrita e ofende e fala mal e trata mal, e aí a gente vai para a igreja, vai levantar a mão, vai para casa e vai ficar tudo bem. Como se fosse uma mágica. Anos e anos de maus tratos, né, de desprezo, de desrespeito, de humilhação, de você ignorando a pessoa, quem ela é. Depois vamos fazer um evento, né, vamos fazer um congresso, vamos fazer um retiro de casais, de família, e a gente sai de lá restaurado. Num passe de mágicas. Num passe de mágica. Tudo bem. É claro que não é verdade. É lógico que não vai acontecer dessa forma. Porque a Bíblia vai nos mostrar que não há uma vida espiritual. Não há um mundo espiritual visto apenas por olhos espirituais. Orações não rompem barreiras nesse sentido. Retiros não resolvem questões práticas. Congressos não curam relacionamentos. E eventos não restauram coisas que foram perdidas no tempo. É a lucidez bíblica, irmãos. Davi é confrontado por Natã, se quebranta, compõe um salmo e vai ficar tudo por isso mesmo. Tem um corpo lá enterrado. Tem um escândalo público diante de todo o exército de Israel. Tem uma mulher que foi tomada, uma criança que morre. Tem um problemão que Davi causou agora, que não vai se resolver em 10 minutos, não. E isso é um exercício bíblico importante para nós. Por isso que esses textos permanecem. Esses textos não estão na Bíblia porque Deus quer envergonhar Davi, né, e expor os erros dele. Porque, na verdade, quando a Bíblia expõe os erros de qualquer personagem, expõe os nossos também. Nós somos iguais a eles, e eles são iguais a nós. Mas esses textos estão na Bíblia para nos ensinar. Não há como fugir das dificuldades, porque as dificuldades são inerentes à realidade e elas nos ajudam a não perder a lucidez. Não há como fingir. Por isso que a fé cristã ela é transcendente, ela aponta para a eternidade. Nós nos reunimos aqui porque, apesar de quem somos, do que fizemos, de como erramos, Deus mesmo assim derramou sobre nós a sua graça. E cada vez que nós nos encontramos e lemos a Bíblia, e cantamos e oramos, podemos nos alegrar porque a salvação, a vida eterna nos está garantida em Cristo Jesus. Mas a vida segue. A vida segue. Então a gente não pode fingir que as coisas não estão acontecendo ou que não aconteceram. Deus então traz clareza a Davi, traz luz e mostra para ele e mostra para a gente também que as coisas têm que se resolver. Algumas vão se resolver rápido, outras vão se resolver com o tempo, e outras ainda pode ser que nem se resolvam mais. E isso faz parte da nossa caminhada. Isso nos ajuda a orar com mais clareza, a adorar com consciência, a tratar as pessoas com mais dignidade. Nós não podemos, irmãos, tratar as pessoas como se elas fossem nada, como se fossem ninguém, como se elas não existissem. Não, briguei com o Benassi aqui, briguei com ele e tal, mas eu já orei, entreguei, liberei o perdão. Que conversa é essa, irmãos? Que maluquice é essa? Então agora é ele que não quer se relacionar comigo. Não é assim que funciona, não. A vida é feita de jornadas, de avanços, de paradas, de barreiras, de dificuldades, de vitórias, de conquistas. A vida tem todas essas nuances. E Deus está mostrando a Davi agora que não dá para passar em branco o que aconteceu. E não vai passar em branco, porque Deus não vai permitir. Deus reconhece e exige a responsabilidade pessoal e individual. Deus, como juiz onisciente, sabe diferenciar
entre culpado e inocente, mas os erros não afetam apenas quem os cometeu, porque nós vivemos em famílias, comunidades, e infelizmente nossas falhas causam ondas que cruzam os espaços e afetam aos demais. E é isso que a Bíblia está nos ensinando. Precisamos, e esse é o ponto da nossa reflexão de hoje, precisamos de uma fé cristã mais lúcida, que seja vivida na realidade. Temos Cristo, fomos reconciliados, Deus nos deu a vida eterna, nos salvou, nos deu a palavra, nos deu esperança, aleluia, mas continuamos pessoas, vivendo em comunidades e temos coisas para fazer. E gente ao nosso redor, filhos, sobrinhos, netos, cônjuges, amigos, parentes, vizinhos, todos nós. Isso não muda, a vida não vai mudar. Então as nossas ações, elas têm impacto efetivo na vida. E muitas vezes as consequências são perdas. Não podemos, nós até podemos fingir, né, que nada está acontecendo. Podemos até viver a vida normalmente, ignorando tudo. Ou podemos aprender com as perdas e mudar. Que é isso que Deus está propondo para ele. Então preste atenção no que a Bíblia está nos dizendo. Há um discurso religioso comum que diz o seguinte: quando Deus quer me abençoar, me transformar, me curar e me fazer prosperar, Ele faz a minha vida dar uma guinada. Esse é o discurso religioso. Uma vida vai dar uma guinada. Então, eu estou devendo 1 milhão, vai aparecer dinheiro na conta, vai passar um cara ali na frente, vai me dar uma chave de um carro, eu vou morar não sei onde, as coisas vão se transformar mecanicamente, magicamente, milagrosamente, de forma sobrenatural. Esse é o discurso. E é nisso que a gente se apega. É nisso que a gente se apega o tempo todo. Mas o que a Bíblia está dizendo é o contrário. Que quando Deus quer nos abençoar, nos curar, nos restaurar, nos transformar, o que Ele faz? Ele nos conduz. Para onde, irmãos? Às vezes, para dentro do buraco mesmo. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Me faz deitar em pastos verdejantes. Ele refrigera a minha alma. Guia-me pela vereda da justiça. Ele me guia pelo vale da sombra da morte. Também. Me guia pelos momentos de triunfo, mas também me guia por momentos de aflição e angústia, porque essas coisas nos ensinam. Se Deus nos ama, nos tem como filhos, nos quer abençoar, Ele vai nos empurrar para dentro desse problema até que a nossa mente desperte. E não nos arrancar de situações e nos livrar das coisas que nós mesmos fizemos. Essa é a glória do cristianismo. É a reconciliação plena da criatura com o Criador. É a nossa mente sendo resgatada de um transe que só nos faz mal. De um transe que só nos faz mal. E nesse sentido a palavra de Deus sempre nos dá esperança. A palavra de Deus sempre nos resgata. É isso que Deus está fazendo com Davi nesse momento. E é isso que Deus faz muitas vezes com a gente, em várias circunstâncias. Então eu cito novamente o texto de Tiago. Não há nenhum problema em chorarmos, em sofrermos, em sentirmos a dor, o peso, a pressão das dificuldades. Como nós somos cristãos e conhecemos o Senhor e nascemos de novo, precisamos aprender, isso é um exercício diário, a olhar para todas essas dificuldades que nos cercam como um ensinamento de Deus, no sentido de nos dar plena lucidez e consciência de quem somos. Então vem a pergunta: será que nós estamos prontos para a luz? Será que a gente está pronto para a luz? Igual aquele, todo mundo tem em casa um cantinho que fica jogando as coisas, né? E você não quer nem ir lá olhar, né? O que tem naquele quarto ali? Não abre não, cara. Eu tô jogando tudo ali dentro, não quero nem ver. Porque se eu tiver que ver, é um choque tão grande, né? Vai me dar tanto trabalho. Então, será que a gente está pronto para a luz? O ser humano é assim, ele tem dificuldade de encarar, né? Há pessoas que não vão aos médicos para não receber o diagnóstico. Há pessoas que não consultam as empresas ou as organizações para não saber como está a realidade da sua vida. O ser humano tem essa tendência, uma tendência de fuga,
mas a luz de Deus, ela traz clareza e nos desperta para que possamos amadurecer e encarar as coisas com realidade. Observe os textos e o que vai acontecer daqui para frente, vocês verão junto comigo, nós veremos, Davi se tornará um rei muito melhor do que ele foi até agora. Muito melhor, mais maduro, mais consciente, mais consistente, com mais vitórias. O final da jornada dele será glorioso, irmãos. Quando nós chegarmos nesse texto, você vai ver como vai ser o fim da vida dele, incrível, maravilhoso, com Deus sendo exaltado, com o povo reunido, com grande riqueza, com unidade, com alegria, com celebração, com festa. O fim vai ser incrível. E o nosso fim também vai ser incrível, irmãos. Amém? Quando nós chegarmos na presença de Deus, quando nós entrarmos pelas portas da cidade, quando nós tivermos o nosso corpo glorificado, o nosso final também vai ser incrível. Mas antes do final, tem uma jornada a ser seguida. Esse Davi só existe no final por tudo que ele está enfrentando agora. E nós também. Só seremos o que seremos após todo o aprendizado que Deus se dispõe a nos dar. Então, vem aquele versículo bíblico: é preciso saber viver. Não é? É preciso saber viver. Tem uma preleção que eu já fiz, vou colocá-la aqui embaixo do vídeo depois, que é sobre esse tema: é preciso saber viver. Como é a realidade bíblica batendo de frente com a nossa expectativa muitas vezes falsa. Vamos ver algumas coisas que acontecem com Davi depois que Natan revela o que ele fez, né? No caso de Batseba e Urias, Davi foi o culpado. Tudo girou em torno dele, do plano que ele estabeleceu. Entretanto, né, o filho morre, o bebê morre, e esse bebê é um caso à parte. A gente nem vai falar dele agora, né? Mas seria um texto à parte, uma meditação à parte sobre ele. Mas assim, essa criança, ela já nasce numa circunstância difícil, né? Por causa dela que Davi manda matar o marido de Batseba. E agora ela também vai morrer. Muita dor, muita tristeza, muita amargura. Essa criança é também a primeira a pagar o preço por toda essa jornada. E aí Davi se levanta, né? Vejam o texto. Ele se levanta e bota perfume e senta para comer. Há várias pessoas que usam essa passagem para falar da oração, que a gente deve orar enquanto há esperança, acabou a esperança, tal. Mas essa passagem não é sobre oração. Vocês viram o que Davi diz? Vocês repararam no que ele fala na passagem, né? É uma passagem bem interessante. Versículo 21. Os conselheiros perguntaram: por que ages assim? Enquanto a criança estava viva, jejuaste e oraste, mas agora que a criança está morta, te levantas e comes. Tem muita gente que pega essa passagem para falar sobre oração, né? Você ora enquanto há esperança, mas quando está resolvido, né, você fica em paz com Deus. Mas veja o que ele diz. Agora que ela morreu, não, versículo 22, perdão. Enquanto a criança estava viva, jejuei e chorei. Eu pensava: quem sabe, talvez o Senhor tenha misericórdia de mim. Preste atenção no versículo e deixe a criança viver. Davi, não é sobre ele a história. Ele não é o centro. O Senhor tenha misericórdia de mim. Do que ele está falando, cara? Ele é o causador de todo esse mal. Ele é o responsável por tudo isso. Mas ele ainda ora, ainda nessa perspectiva. É o que acontece conosco, irmãos. Pancada após pancada, nós nos levantamos e ainda existe arrogância no nosso coração. Vê que comportamento. Ainda é sobre ele? Bom, então a história vai continuar, né? Uma atmosfera de traição e loucura toma conta do reino depois dessa situação. Porque, obviamente, né, a notícia se espalhou. Vocês sabem como é que é a fofoca, né, irmãos? Fofoca não é mole não, né? Como é que é? A água morra abaixo, né? Fogo morra acima. O rei foi impiedoso. Depois que aconteceu essa situação, Davi foi lá e foi impiedoso contra os amonitas. Escravizou ele, foi duro. Foi um rei duro.
Depois, o filho de Davi, que Davi tinha vários filhos, o filho dele, Aminon, violentou, estuprou a própria irmã, Tamar, numa cena grotesca, uma passagem que nós nem vamos ler, uma cena grotesca, horrorosa, e Davi ficou em silêncio, porque a essa altura do campeonato ele não tem mais nenhuma moral para falar de ninguém, né? Vai falar o que pro filho dele? Ele ficou em silêncio. Depois Absalão, o outro irmão, o outro filho de Davi, vai lá e mata o seu irmão por vingança, para vingar Tamar. Depois, o próprio filho Absalão expulsa Davi do trono. Expulsa o rei, que tem que fugir envergonhado. E depois, este Absalão que expulsa o rei é assassinado e Davi aparece desestruturado. Tem uma cena bíblica que Davi está chorando, com as roupas rasgadas, gritando no meio da rua pela morte do seu filho. Depois de ter vencido uma batalha, diz o texto que todo o exército de Davi fica de luto, triste. Olha, nem parece o Davi que a gente conheceu, que venceu Golias, né, que foi cantado, exaltado, engrandecido, não. As lições dessas perdas foram moldando Davi. É preciso, irmãos, saber viver. Não foi só a criança, não. Davi perdeu a criança, perdeu um filho, depois perdeu outro filho, depois perdeu um trono, perdeu a moral, perdeu o reino, perdeu a glória, perdeu tudo, porque diante do nosso Deus, irmãos, só quando a gente não é nada é que Deus é exaltado dentro de nós. Deus foi arrancando tudo dele, tudo aquilo que prendia o seu coração, as coisas onde ele se apegava. Davi nos representa perfeitamente. Deus foi humilhando Davi, humilhando, até que ele não tinha mais nada, que ele não era ninguém. E isso foi moldando o seu coração. Foi moldando o seu coração. Esse foi um aprendizado. E nós que somos cristãos, precisamos olhar para esse texto com muito carinho, porque nós temos recebido um bombardeio de mensagens muito grandes, o tempo todo ouvindo que nós precisamos vencer, conquistar, triunfar, tomar posse, fazer, acontecer, receber, e a Bíblia está gritando outra coisa para nós. Ela está dizendo com muita clareza que as dificuldades são inerentes, pertencem à vida, são resultado das nossas próprias ações, e essas coisas nos ensinam. E Deus caminha conosco desse jeito, nos ajuda desse jeito. Não dá para fingir que as coisas não acontecem. Quando você briga com alguém, quando você ofende alguém, ou é ofendido, não dá para fingir que não aconteceu. Aconteceu. E essas coisas têm que ser resolvidas. Vai levar anos para Davi resolver esse problema gravíssimo que ele causou. Esse problema dele não acaba em um versículo, vai levar um tempão. Assim como nós também, irmãos, coisas que nós fizemos, que nós dissemos, falhas que cometemos, tropeços, erros, vão levar tempo para se resolver. Mas o que a Bíblia está nos dizendo é que isso vai nos ensinar e Deus vai nos ajudar, porque Ele é nosso ajudador. Ele vai nos conduzir, Ele vai nos apoiar, Ele vai nos estruturar de novo se for necessário, Ele vai nos convencer, Ele vai nos limpar, Ele vai nos socorrer, mas em nenhum momento Ele vai fingir que não aconteceu, irmãos. E isso que é legal nas Escrituras. Toda essa jornada nossa, que é conflituosa, que muitas vezes é defeituosa, que é feita de tropeços, de falhas, fraturas que vão ficando no caminho, amigos que vamos perdendo, coisas, palavras que vamos jogando ao vento, isso fica, isso marca, isso machuca as pessoas, nos machucam. Entretanto, o que a Bíblia está dizendo é o seguinte: a gente pode fingir que nada disso existe, ou a gente pode aprender com essas coisas, e Deus vai nos ajudar, vai nos ensinar, vai nos fortalecer e vai nos abençoar, porque Ele é o nosso Deus. Amém, irmãos? Vamos ler outro texto. Hebreus 12. Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12, versículos 11 e 12. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas de tristeza
Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e fortaleçam os joelhos vacilantes. A Bíblia vai nos dizer que a dor tira o homem do transe, traz ao homem lucidez, traz ao homem clareza, coloca o homem no seu lugar. E é por isso que se rejeita tanto a dor. Por que o homem rejeita a dor? Por que ele não aceita? Quantas vezes a gente ouve isso nas comunidades? Eu não aceito, eu repreendo, eu não aceito. Por quê? Por que a gente rejeita? Porque a dor revela a natureza humana, que é arrogante e cruel. Olha só como Davi é arrogante e cruel. Olha o que ele fez, olha o que ele causou, e olha como ele se comporta agora. Morreu a criança. Ok, o que eu posso fazer? Posso fazer nada. Enquanto ela estava viva eu orei, agora eu vou tomar banho, vou me perfumar, vou comer, e se Deus não tivesse misericórdia dele, se Deus não tocasse na vida dele, certamente outras Batsebas viriam, outros Urias morreriam. E é isso que às vezes a gente não entende, irmãos, por causa do discurso. Ouvimos mais o que o homem diz do que o que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo que Deus vai corrigindo o nosso rumo para que outras circunstâncias dessas não aconteçam, por causa da misericórdia e da graça. Por isso que o homem rejeita a dor. Por isso que as pessoas não querem ouvir a Escritura, não querem ouvir a palavra, não querem aprender, elas querem um discurso que seja favorável ao seu próprio comportamento. Uma vez que a dor vem, o coração é quebrantado. E quando o coração é quebrantado, o homem se humilha. E quando existe humilhação, o homem se cala e ouve o Criador. E é aí que os seus olhos se abrem e a sua mente é transformada. Vamos ler outro texto, irmãos. Jó capítulo 5. Jó capítulo 5, versículo 17 e versículo 18. Como é feliz o homem a quem Deus corrige. Isso é interessante, porque vai voltar lá para o texto de Hebreus, que fala a mesma coisa. Como é feliz o homem a quem Deus corrige. Portanto, não despreze a disciplina do Todo-Poderoso, pois ele fere, mas dela vem tratar. Ele machuca, mas as suas mãos também curam. Amém, irmãos? Não despreze. Vou voltar para o texto de Hebreus, que nós lemos agora, que fala basicamente a mesma coisa, né? O texto que a gente acabou de ler de Hebreus. Hebreus, capítulo 12, versículo 6. O Senhor disciplina a quem ama e castiga aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as como ensinamento, porque Deus os trata como filhos. E qual filho que não é corrigido por seu pai? Eu poderia até jogar essa pergunta aqui. Vocês que são pais, né? Pais de muitos filhos, como o Benassi aqui, pais de muitos filhos, né? Quantos vocês não corrigem seus filhos? Seu pai nunca te corrigiu? Com leveza? Cuidado que está gravando, né? Se os nossos pais nunca nos corrigiram, né? Todo pai e mãe que ama, corrige. Pô. Quem não ama não está nem aí, cara. Quem não ama ou despreza ou destrói. Quem não é uma correção, né? Às vezes é um espancamento, é uma agressão, porque quer destruir. Mas quem ama, corrige porque quer ver o bem, né? Quantas vezes o meu pai me disse coisas que eu não dizia na minha mente, às vezes dizia para ele também que não era nada daquilo, que ele não sabia o que ele estava falando, que eu sabia o que eu estava fazendo, e hoje eu ouço as minhas filhas falando, eu tenho a mesma impressão, parece que mudou a posição. É porque, óbvio, é o tempo, é a experiência, é a jornada. Então as correções são para o bem, sempre para o bem, ainda que sejam ruins para quem recebe. Então o autor de Hebreus vai dizer, Deus disciplina aquele que ama. E o texto de Jó vai dizer, não se aborreça com a disciplina, porque Deus ele faz a ferida e cura. Ele está cuidando de você. É o que Deus está fazendo com Davi. Quando nós entramos no transe da religião, no transe da religião evangélica brasileira, que é mais um meme do que uma fé,
parece mais um meme do que uma coisa real, do que uma coisa bíblica, a gente despreza o que Deus tem de melhor para nós. E o que Deus tem de melhor para nós, irmãos, não é a riqueza, não é o poder, não é a conquista. O que Deus tem de melhor para nós é Cristo. É o que tem de melhor para nós. E quando Cristo entra na nossa vida, Deus então vai nos reajustando até o dia que nós tivermos um corpo completamente glorificado. Ele vai nos ajudando, nos sustentando. E como Ele ama aqueles que o encontraram, como Ele ama aqueles que nasceram de novo, essas dificuldades servem como uma forma de nos tirar do transe e nos colocar em plena lucidez. O texto nos mostra que apesar de toda a adversidade, toda a aberração que Davi causou, ele continua arrogante de certa forma, e nós também somos assim, irmãos. Nós também somos assim, arrogantes, né? Coração duro, nós temos o coração endurecido, porque assim é a natureza humana. Então Deus vai nos amaciando, literalmente. Ele vai permitindo que as coisas aconteçam para que a nossa mente desperte, para que a gente veja o que está fazendo, quem nós somos. As perdas, então, elas trazem lições importantes. Essa é a grande diferença dos que creem, dos que não creem, dos que nasceram de novo, dos que não nasceram, do discurso falso e do discurso verdadeiro. Tem um texto do Tozer, que eu gosto muito do Tozer, que ele fala sobre isso, a cruz falsa e a cruz verdadeira. A cruz falsa tenta nos livrar de toda adversidade, de todo problema, de toda dificuldade, jogando tudo nas costas do inimigo. A cruz verdadeira mostra quem nós somos, pecadores, é tudo culpa nossa. Mesmo assim, Deus nos abençoa com a sua imensa graça e misericórdia. E nos dá lucidez, e nos dá clareza. Esse Davi vai sofrer agora, pra caramba. E não vai sofrer porque Deus é mau. Vai sofrer porque ele fez um monte de coisas horríveis. E essas coisas horríveis têm desdobramentos, elas reverberam. E assim acontece conosco. Que mania que nós temos de nos autodefender, vitimar, para dizer assim, isso não é justo, eu não mereço, só chora aqui na frente, eu não mereço. Merecemos. Todos nós merecemos, porque somos o que somos. E a presença de Deus então nos restaura, nos vivifica, nos coloca no nosso lugar. E aí você poderia perguntar, poxa, Leclerc, mas essa mensagem é tão difícil de entender. O que tipo de benefício ela nos traz? Pô, vários benefícios. O principal benefício é que você vai aprender a lidar com os erros. A primeira coisa é entender o seguinte, nós erramos. Todos nós erramos. E errar faz parte da vida. Porque nós somos assim. E aprender a lidar com isso com mais naturalidade. Ninguém vai ficar se martirizando, nem vai ficar se vitimizando, nem vai querer arrancar o coração e nem vai colocar a culpa em cima do outro. Todo mundo assume os seus erros e encara isso com naturalidade, porque faz parte da vida. Apesar de errarmos, Deus continua caminhando conosco. Essa é a primeira grande sacada do texto. Ela nos traz essa lucidez. Não há uma vida perfeita. A vida perfeita nos aguarda na eternidade. Amém, irmãos? Até chegar lá não tem. Ela é tortuosa. Ela é confusa. Hoje eu trato bem, pode ser que amanhã eu trate mal e a gente fala assim, meu Deus, eu não esperava que fulano agisse assim. É porque a gente é ingênuo, né? Mas a Bíblia está nos mostrando com clareza o que somos. E agimos assim. E errar faz parte. E em vez de você dizer isso para o outro, pô, Benassa, você não vai me perdoar? Errar é humano. Em vez de dizer para o outro, diga para você mesmo, errei mesmo e agora eu vou ter que conviver com o meu erro. E a Bíblia está dizendo, é isso mesmo. Vai conviver com o erro. E o Deus que te ama e te guarda, e te protege, te ajuda, vai caminhar com você no erro. E vai abrir dentro de você e sobre você quantas feridas forem necessárias para que a dor coloque você de volta no lugar. Isso lembra essas histórias, né? Essas reflexões sempre lembram o texto do apóstolo Paulo reclamando do famoso espinho da carne
né, do espinho da carne, que o machucava, que o feria, que o atormentava, e o texto nem é claro sobre exatamente o que acontecia, mas o texto é claro em dizer que Paulo 3 vezes ora e pede, por favor, Senhor, arranque isso de mim, e Deus diz a ele, não, isso aí é para ficar mesmo, porque a minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então era importante que Paulo passasse por aquela situação, para que aquela situação tornasse ele mais fragilizado, mais fraco, mais humilde, para que Deus fosse glorificado. Depois de todas essas atrocidades aqui, são textos que nós não vamos ler, porque são histórias muito longas. Tem uma cena em que Davi está saindo da cidade, e as pessoas estão jogando pedras nele, estão amaldiçoando ele, e ele diz para os seus soldados, não façam nada, não revidem. Se eles jogam pedras, é porque Deus está jogando as pedras. A consciência dele vai mudando, ele vai se aprumando. E quando nós entrarmos, irmãos, no reino celestial, entraremos com a plena consciência. Só chegamos lá porque Deus nos conduziu. E só por isso. Sendo assim, lições importantes que esse texto vai nos mostrar e que vão nos ajudar. Em vez de a gente sair daqui gritando, pulando, aleluia, essa semana vai ser da vitória, né? Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga, essa semana vai mudar. Essa semana, em vez de a gente sair daqui nesse delírio religioso, ou ao invés de a gente sair daqui se sentindo culpado, destruído, sem esperança, não, irmãos. Vamos sair daqui hoje conscientes, lúcidos. Somos o que somos e apesar do que somos, Deus continua conosco, amém? Lição número 1, que esse texto vai nos ensinar, precisamos olhar a vida com clareza, como ela é. Como ela é. Ela é desse jeito. Tem situações, tem circunstâncias, tem impactos, tem desdobramentos. Palavras são ditas, elas não ficam ao vento, elas tocam as pessoas. A gente vai vivendo e vai deixando um rastro de ações. Nós temos que encarar a vida assim, como ela é. E a vida não é vivida dentro da igreja. Aqui é só onde os cristãos se reúnem. A vida é lá fora. É na dureza do trabalho. É na dificuldade da semana. É no encarar das situações difíceis. E vamos em frente. Encarar a vida como ela é. Segunda lição importante. Temos que ter consciência da própria limitação. Somos limitados. Não podemos fazer tudo. No caso de Davi, não podemos ter tudo. Não podemos alcançar tudo. Há uma limitação para nós. Terceira lição importante. Temos que ter consciência da nossa própria maldade. Temos que ter consciência da nossa própria maldade. Quantas palavras saem de dentro de nós, quantas atitudes nós cometemos que tem maldade, que tem peso, que são ruins, que ferem as pessoas. Então precisamos tratar as pessoas com mais respeito. Davi perdeu o respeito, porque ele se achou acima do bem e do mal, então ele perdeu o respeito pelos amigos, pelos filhos, pelo exército, pelo país, e então Deus arrancou o respeito dele também, arrancou a honra, arrancou tudo o que ele tinha. E aí essa consciência vai nos ajudar a medir os passos com mais cuidado. A medir os passos com mais cuidado. Vai colocar medo no nosso coração, né? Porque você olha para um texto desse, e a Bíblia está dizendo que nós somos iguais a Davi. E Davi é igual a nós. E está dizendo que o que a gente faz reverbera, tem impacto, tem resultado, toca nas pessoas. Então você olha para um texto desse e olha para você, principalmente se você é cristão, mas tem um temperamento forte, viveu a vida inteira sem levar desaforo para casa, né? Não aguenta, fica estressado, né? Tem um senso de justiça muito aguçado. Você olha para um texto desse e o texto reflete você, dá medo, não dá? Dá medo, você assim, caramba, e agora? Tá, mas a Bíblia vai dizer que o temor, o medo, é o princípio da sabedoria. Coloca o coração do homem no seu devido lugar. Então, esses textos nos ajudam a medir os passos com mais cuidado, com mais temor, com mais prudência. Mas o principal, irmão, de tudo, que para mim é o mais importante, é que Davi cometeu barbaridades, mas Deus o conduziu pelas sombras, pela dor,
até que lá no final Deus o restaurou. Então sempre haverá uma chance de recomeçar, amém, irmãos? Sempre haverá uma chance de recomeçar. Amanheceu, as misericórdias se renovaram, há um recomeço. Então sempre haverá essa chance. E isso é bacana também nos textos, né? O passado não pode ser apagado, então ele serve de referência. Mas ele também não pode ser retomado, não pode ser rebobinado. Então o que a gente faz? Segue em frente, crendo que Deus nos ajuda a recomeçar. E como nós somos cristãos, como nós estamos aqui, como nós estamos diante da Bíblia, diante do que o texto diz, nós não temos profetas como nós, como Natan entre nós, mas nós temos Cristo. E Cristo desperta o homem. Cristo é a luz que acende o que há no nosso coração. Então a Bíblia nos convoca, ela nos proclama, ela nos impulsiona por uma vida mais lúcida, mais plena, mais correta e mais real. Mais real. Olhamos para o texto, vemos Davi e somos como ele. E olhamos para a graça de Deus que foi derramada sobre Davi e podemos também crer que a mesma graça será derramada sobre nós. Nesse sentido, exigimos menos de nós em busca da perfeição. Essa perfeição não existe, mas exigimos mais de nós também, sem abandonar os erros que cometemos, e colocamos o nosso coração completamente em Deus. Se há esperança para Davi, irmãos, há esperança para nós. Amém? Vamos ficar de